Cara, como é que... Me conta mais sobre a sua rotina de negócio, assim, você falou que você faz parte do conselho familiar aí, mas, Ah. cara, tem uma holding, é o que a gente falou, cara, a VEG é uma das empresas, é a principal, mas é uma delas. Como é que funciona? Me conta mais um pouco da sua rotina business mesmo, assim, cara. Como é que é a sua participação? Então, aí a gente tem que continuar com aquela ideia de que tem a VEG, aí tem a holding em cima que tem as três famílias. Tá. As três famílias são representadas por uma holding de cada família. Cada família também são 4 filhos, né, que meu avô teve. Tá. Então são 4 famílias. Dessas 4 famílias eu sou uma delas. Então, e tudo isso é por holding. É uma holding que está dentro da outra holding, que está dentro da outra holding. A gente também tem holdings paralelas que só servem, por exemplo, para guardar ações de controle da empresa. Tá. E aí eu tenho a minha holding da minha família, com a minha esposa, com meus filhos, meu irmão tem a dele. Então, são várias holdings, é uma confusão entendi. de coisa. Então, o que acontece? Essa nossa holding geral, que está acima da VEG, a gente tem um family office que, para quem não sabe, é como se fosse uma estrutura de escritório mesmo para as famílias, que tem parte jurídica, tem parte contábil, então os nossos impostos de rendas são feitos lá por eles. Então, eles nos dão um um auxílio. administrativo familiar. Isso, exatamente. Então, eles nos dão um auxílio. Só que é o seguinte, a minha mãe, ela faleceu agora faz uns 2 anos, mais ou menos, e tudo que minha mãe tinha e o que a família inteira tinha, todo o patrimônio, empresas e holdings e questões financeiras, investimentos, tudo caiu agora no meu colo. E eu como eu já vinha estudando isso faz tempo, sou eu que administro, né? E então eu tive que agora começar a fazer a minha própria family office. Então, o meu family office hoje eu tenho uma secretária que cuida das coisas particulares, mas também na parte financeira, de tudo que eu precisar. Eu tenho um advogado nosso, que é meio do meu irmão e do meu pai, no caso, né? Só nosso para cuidar das coisas jurídicas. Aí a gente tem um escritório de advocacia que a gente contrata para auxiliar o meu advogado, para conseguir, para ele ter acesso às informações, né, realmente muito mais detalhadas, tal. Não tem como um advogado saber entender de tudo, né? Então, inclusive, meu advogado é um amigo de infância que foi quem me trouxe pro triatlon, pro Ironman. Ele é Ironman, inclusive, ele vai pra Kona agora no final do ano agora. Eu vou com ele, inclusive, pra lá, pra treinar com ele junto, tal. Ele também foi pra França comigo, pra gente treinar juntos e um empurrar o outro. Então, aí a gente vai tendo esses funcionários para conseguir nos ajudar a fazer todo esse pacote. Então, aí eu tenho as minhas empresas e eu tenho um sócio com cada empresa. Então, eu não consigo tocar tudo, eu nem sei tocar tudo, óbvio, né? Cada empresa tem um know-how específico que os meus sócios entendem muito mais do que eu, né? Eu sou mais a parte de investimento, não sou executivo, então eu sou sócio investidor, participo um pouco das decisões, das ideias, a gente conversa e tal. Mas então, assim, é uma reuniãozinha com um sócio aqui e tal, meia hora, 45 minutos, a gente conversa aqui, beleza. Aí eu saio para treinar. Aí eu treino, aí eu volto tenho uma reunião com o meu advogado para ver coisas de um contrato, de uma compra de um imóvel, que aí a gente tá negociando e vendo isso, beleza. Aí daqui a pouco tem uma outra reunião lá do conselho de família da VEG lá, beleza. Então, o meu dia é distribuído em várias pequenas partes, mas várias pequenas partes. Meu dia ele é muito maluco, então eu acordo, eu treino, aí tem um intervalinho, aí às vezes... Aí engata já uma musculação, às vezes tem que jogar musculação para de tarde, porque tem uma outra reunião ali naquele horário, e tudo de coisinhas picadinhas. Às vezes eu fico uma semana sem falar com um sócio meu de uma empresa, mas eu tô vendo outras coisas aqui, aí dos meus investimentos e das partes legais de alguma coisa. Então, eu também auxilio bastante o meu irmão e meu pai nas coisas todas, né, da família. Então, é o tempo todo meio que fazendo reuniões virtuais, WhatsApp, o tempo todo rolando 15 assuntos ao mesmo tempo. Loucura. E big assuntos, né? Sim. O problema exatamente, o problema é que cada assunto, se você não dá a devida atenção, pode ser pode ser cometido um erro grande. Qualquer erro, agora, para mim, é um erro muito grande, são erros de milhões. Qualquer erro, qualquer falha. E acontecem esses erros, né? Então, quando minha mãe faleceu, foram cometidos erros por contratados nossos que foram erros gigantescos. Então, como é que eu arrumo isso? Então, eu preciso chegar pro meu advogado, cara, é o seguinte, aconteceu isso, como é que a gente pode fazer isso? Me traz um plano. Aí ele vai lá, no dia seguinte, me traz um plano.
Beleza. Ó, Daniel, a gente tem essa opção, essa e essa. Beleza. Quais são os prós e os contras de cada uma? Prós, contras, contra, pró, contra. Beleza. Tá bom? Aqui. O que a gente faz agora, Daniel? Pois é, vamos nessa linha aqui. Tá bom. Aí eu encontro a solução. Aí eu chego pro meu irmão e falo, né? Meu irmão, afinal, é meu sócio. Aí eu falo, pô, Davi, seguinte, aconteceu tal coisa, o problema foi grande, mas eu já tenho uma solução, já tenho uma ideia de como a gente vai fazer isso. Beleza? Beleza. Aí eu chego pro meu pai. Olha, aconteceu isso, aconteceu esse problema, eu e o Davi aqui, a gente chegou a uma conclusão que a gente vai fazer tal coisa. Pode ser por ti também? Ah, não, pô, legal, que vocês decidirem aí, tá show de bola. Ah, então tá bom. Então foi um erro que foi cometido, não interessa se foi por mim ou por outro, tem que ser arrumado, então a gente precisa de uma solução, precisa de um plano. Então, às vezes, eu coloco as coisas meio de lado para ir atrás de um grande problema que está sendo resolvido. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas pipocando o tempo todo, vai pipocando, pipoca aqui, pipoca ali, pipoca ali. Então, você falou desse negócio das famílias aí, rola umas tretinhas aí nessas reuniões. Tem umas brigas familiares boas. Alguém levanta e dá um tapa na mesa, assim, tem um negócio. Entre as 3 famílias, não. Porque a gente não participa no dia a dia entre a gente, das 3 famílias. A gente tem algumas reuniões que a gente faz e tal. Entre as famílias, aí é como qualquer outra família. Às vezes aí chega lá, tem aniversário da avó, aí vai todo mundo, vai os tios, vai os primos, não sei o quê. Aí todo mundo bebe alguma coisa, isso aqui sempre sai uns arranca-rabo, mas é normal de família, sabe? De um irmão com outro irmão, e aí aí tem plateia, que aí tem os sobrinhos junto assistindo. Vocês fazem aqueles natais gigantescos? Sim, lá. sim, a gente se reúne pra fazer. Bom, né, claro, mas aí é como qualquer outra família, normal. Nada demais, nada de muito espetacular. Normal. Os caras imaginam que deve ser tipo um Game of Thrones, assim, né? Pessoas o tempo inteiro uma mesa gigantesca, confabulando e tentando derrubar assim, o outro. Mas vou dizer que isso acontece bastante com empresas que acontece como a gente está falando no início. De, por exemplo, o fundador tem 3 filhos. Aí um dos filhos está apto a tocar a empresa. Ele começa a tocar a empresa. Só que aí, então, ele começa a ter um salário alto, ele começa a ter uma distribuição de lucro que ele também que ele mesmo vai participar disso. E os outros 2 irmãos, por exemplo, não trabalham na empresa. E aí eles começam a falar, não, mas por aí, a empresa também é da família. Então eu quero minha parte. Eu quero dinheiro, cadê meu dinheiro? Aí já começa aí o cara fala, não, mas tu não trabalha aqui. Por que tu quer dinheiro? Tu quer dinheiro por quê? Vai trabalhar? Eu tô trabalhando. Não, mas peraí, mas tu herdou do pai. Eu também tenho o mesmo pai. Não, tá, só que eu estudei pra isso, você não. Então, existe sim e muito esse tipo de situação. No nosso caso, não existe, porque as nossas 3 famílias, elas são muito bem estruturadas e muito bem resolvidas em relação a muitas coisas. A gente tem como se fosse um contrato, já desde a década de, acho que 70, se eu não me engano, que todo mundo assina, a gente renova a cada 5 anos as regras e tal, que todo mundo sabe muito claramente o que tá lá e qual é o papel de cada um. E aí cada um tem as suas ações, cada um tem a sua grana que recebe, né, os dividendos e tal. E se você quiser sair da família, vamos dizer assim, vender as suas ações, tem toda uma série de regras. Então, lá tá escrito tudo o que as pessoas podem, o que não pode fazer. Então não tem briga em relação a isso. É tripartite, é um terço para cada família. Entre a própria família também é tudo igualitário. E ponto final. Então cada um tem o seu. Se tu gastou mais do que o outro, tu vai ter menos do que o outro. Mas todo mundo ganha a mesma coisa, então tá tudo certo. É tudo... Então na nossa família, realmente, nas nossas famílias, né, no caso na família VEG, não existe isso. É muito tranquilo. Então pra gente é muito tranquilo, felizmente. Mas geralmente não é. Geralmente é um Game of Thrones.